Já precisou diferenciar o conteúdo de uma seção por categorias? Ou então modificar a cor de um produto, de uma camisa, de um veículo, só mesmo clicando no botão? Ou até mesmo definir uma biografia de alguém, só mesmo clicando na foto da pessoa e aparecendo o conteúdo? Se você está precisando de qualquer um desses conteúdos, vem comigo que esse vídeo é para você. Fala galera, vamos dar início aqui. O que eu vou mostrar hoje eu não achei muito tutorial na internet e os poucos que eu achei ou não funcionam mais ou eram um pouco enrolados ou complicados. Então eu vou começar aqui basicamente mostrando para vocês exemplos de como que a gente vai aplicar esses comandos, ok? Esse aqui é uma seção que eu separei da minha própria página, onde eu clico em uma determinada imagem e ele me mostra um conteúdo, né? Eu clico em uma segunda, ele mostra na terceira, na quarta, e você pode aplicar isso para qualquer tipo de conteúdo que você vai fazer. Vou ter aqui como exemplo uma loja de roupas, onde você tem uma cor de uma camisa e você consegue clicar na cor e modificar assim a cor da camisa que está aparecendo. Ou uma que eu vejo que a galera procura muito, que é a biografia de alguém. Você clica na foto da pessoa e uma seção ou um conteúdo, um texto aparece modificando e esmaecendo as outras fotos ao redor. Nesse caso eu cliquei na do rapaz aqui e apareceu o conteúdo dele e as outras imagens elas esmaeceram. Eu clico na outra imagem, a mesma coisa, aparece a nova seção, outra imagem, nova seção, e eu vou mostrar isso para vocês. Primeiramente vou mostrar como é que faz para a gente estar criando essa diferenciação de seção que é a que eu estou utilizando aqui, e em seguida, como bônus, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para esmaecer as outras seleções, beleza? Então vamos lá começar, vamos criar uma página aqui no Elementor. Então vamos lá para a criação da página. Se você não quer ver a criação dessa seção de demonstração que eu vou fazer rapidinho, você pode pular para o tempo que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou criar aqui um Flexbox, um container, vou aumentar diminuir um pouquinho a largura dele e aumentar aqui para 100 VH só mesmo para a gente poder enxergar melhor. E vou jogar um container aqui para dentro. Deixa eu colocar ele como centralizado. E o container, só para questão de identificação, eu vou colocar aqui uma borda e uma sombra. 20 de radius. Vou deixar uma sombrinha só para a gente poder identificar. Agora eu vou jogar aqui para dentro as imagens da gente, né? Eu vou selecionar aqui no caso as motos. Eu quero que a gente coloque, tem a moto, né, como exemplo. Vou duplicar essas imagens da moto e vou modificar as cores dela. Selecionei a vermelha, vou selecionar aqui agora a azul e vou selecionar a moto cinza. Agora eu venho aqui no container e vou colocar eles como visualização em linha horizontal. Então eu vou jogar agora um container aqui para o canto. Nesse container eu vou jogar um título. No título eu vou colocar aqui como preto e vou colocar Moto CG. Você vai colocar o seu produto, logicamente. Vou botar um texto, vou colocar aqui, selecione a sua cor. E agora eu vou jogar outro container aqui para baixo e colocar 3 ícones que vão ser os botões da gente. Nesse caso eu vou colocar como ícone, você pode selecionar botão, qualquer coisa. Eu vou colocar aqui um ícone, que eu gosto de ícone, vou botar aqui em linha horizontal e vou colocar as cores dele, que vão ser uma cor vermelha. Deixa eu colocar aqui o ícone azul, então umas bolinhas, circle. Vou duplicar, vou colocar a cor azul e depois a cor cinza. Azul e cinza. Vou colocar aqui um cinza e por fim vou deixar isso aqui centralizado. Prontinho, o básico ele já está feito. Agora a gente precisa definir as funções. O que eu vou fazer? Todos os códigos que eu for utilizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então você não precisa necessariamente entender nada. Você só vai seguir o que eu estou fazendo. Primeiro você vai selecionar o Elementor Pie, o container, pode ser esse ou esse aqui de cima. No caso pode ser a sua seção. Vou vir aqui em avançado, em CSS personalizado, e a gente vai definir que a gente tem que esconder esses elementos. Para isso a gente vai colocar aqui All Sections, porque eu vou renomear todas as classes como All Section. Vou abrir e vou colocar Display None, que é para não mostrar nada. Lembrando que vai estar tudo para você copiar e colar na descrição. E agora eu vou definir as IDs. Nesse caso eu tenho 3, eu quero colocar uma ID como Red, Blue e Gray, né? Que é vermelho, azul e cinza. Então eu vou colocar aqui como Red, vou abrir, vou botar Display, vou botar Block. Agora eu vou copiar isso aqui e vou colar 2 vezes. Esse Red eu vou apagar e vou colocar como Blue. E esse outro daqui eu vou colocar como Gray. Pronto, eu já defini que eu quero que eles sumam, né, que eles fiquem invisível. E agora eu vou vir na nossa imagem e vou definir a classe, que foi a classe que a gente acabou de colocar, e definir aqui como Red. Vou vir no azul, All Section, e vou colocar Blue. E agora no cinza eu vou botar também aqui em classe All Section e Gray. Agora eu tenho que definir os atributos, os botões que a gente vai clicar. Então eu vou clicar aqui nesse atributo vermelho, né, nesse ícone vermelho, vou descer lá em atributos e aqui eu vou colocar data-show me, né, mostre-me, colocar aquela barra em pé, lembrando que você pode copiar isso aí embaixo, e vou digitar red, que é o atributo referente a essa moto vermelha. Vou copiar aqui normalmente no azul, vou em atributo, vou colar, vou apagar o red e vou botar blue, e vou por último aqui no cinza, vou colocar atributo e vou colocar como gray.
Pronto, já definiu o atributo. E agora a parte mais fácil, que é você copiar e colar um código que eu vou deixar disponível aqui na descrição. Eu vou copiar esse código que eu já tenho ele pronto aqui. Vou abrir um HTML. Vou jogar esse HTML para cá para baixo e você vai colar esse código aqui. Você não precisa saber o que esse código significa, mas basicamente ele está puxando uma função Java e está dizendo aqui que as funções do AllSection, né, onde tem o classe AllSection, ele não vai estar ativo e quando você clicar ele vai ativar essa seção. E quando não tiver nada ativo, ele vai pegar esse ID aqui, o red, e vai ficar mostrando, nesse caso a moto vermelha. Vou dar um atualizar e vamos ver as alterações. Pronto, você pode ver que a moto vermelha ela já está aparecendo. Se eu clicar no azul, ela mostra o azul. Se eu clicar no cinza, ela mostra o cinza. Só que aqui ele não está com sistema de clique. Então como é que você resolve isso? Fácil. Vou selecionar aqui, vou descer lá em CSS personalizado e vou escrever selector, cursor e pointer, de apontar, né? Fechar aqui, dar um Ctrl C, você pode ver que eu passo o mouse em cima e agora tem um dedinho. Vou vir aqui no azul, vou colar esse código e a mesma coisa aqui para o cinza, vou colar esse código. Vou dar um atualizar e agora você pode ver que o mousezinho ele está apontando para a cor e ele parece realmente o botão onde você clica e ele aparece. Posso melhorar isso mais? Posso sim. Você pode vir aqui no teu navegador, clicar nas imagens, vir em efeitos de movimento e adicionar um fade in com uma animação de entrada, por exemplo. A Siri não fica com essa animação muito brusca, né? Toda vez que você clicar ele vai aparecer com uma animaçãozinha diferente. Vou colocar aqui como fade in. E se eu quiser, eu também posso voltar no código e modificar qual é o elemento que eu quero que apareça primeiro. Aqui está como red, eu posso mudar aqui para blue. Vou botar um atualizar. E agora você vê que a moto que está como padrão é a moto azul. Olha só, eu clico e a animação de entrada agora é mais suave. Então você pode fazer isso com qualquer tipo de elemento, pessoal. Entenda o seguinte, você não está preso a somente uma imagem. Eu posso manter isso aqui exatamente da mesma forma, você só vai precisar fazer isso uma vez e deixa isso salvo. Você vai copiar e vai colar essa seção na página que você quer. E aqui na tua imagem, você pode vir aqui no lugar da imagem e colocar um texto. Vou colocar um texto aqui, ó. Texto completo, blá, 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 blá. E aqui na minha imagem eu vou copiar esse red e vou jogar aqui no texto. E vou copiar esse all section e vou jogar aqui no texto. Dessa forma, vou deletar essa imagem aqui para não aparecer. Vou atualizar e olha só. Se eu clicar no vermelho, ao invés de aparecer a moto, aparece o texto. Então você tem inúmeras possibilidades. Você não está preso somente a você fazer isso com cores e com imagens de produtos. Como eu mostrei aqui nesse exemplo, essas imagens aqui são os meus ícones, não é? Basicamente esse ícone aqui, onde eu coloquei o atributo red, aqui é o ícone, né? Essa imagem onde eu coloquei o atributo de páginas de venda. Nessa identidade visual, eu coloquei o atributo identidade visual. Na área de membros, o atributo área de membros. E aqui está aparecendo o texto, porque isso aqui, na verdade, eu coloquei o ID no container. Eu não coloquei o ID aqui em cada uma dessas coisas. Eu coloquei um container, né? Eu joguei um container inteiro para cá. E da mesma forma que eu coloquei aqui no texto o ID CSS Red e o classe CSS All Section, aqui eu coloquei a classe do container como All Section e o ID do CSS eu coloquei área de membros. Então, quando eu clico na área de membros, ele aparece área de membros. Eu clico em VSL, ele aparece VSL. Você não está preso para fazer isso. E aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. Basicamente, essa imagem ele tem um atributo do fulano de tal e esse container que tem o título e o texto, ele tem o ID do fulano de tal e a classe do All Section. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. E como bônus que eu falei para você, eu vou mostrar como é que vocês vão fazer para, quando você clicar, o elemento que você clicou, ele continuar ativo, porque você sabe que no elemento você consegue passar o mouse e fazer um hover, mas quando você clica ele não fica ativo. E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que eu faço isso. Para isso eu vou rapidamente aqui só construir da forma que a gente precisa, vou colocar isso aqui de cima para baixo, e aqui em cima vão ser as 3 fotos e aqui embaixo a descrição. Eu vou fazer rapidamente isso aqui, vou jogar um container para cá, vou jogar esse título para dentro, esse título para cá para dentro, e aqui agora eu vou duplicar esse container 2 vezes. Dupliquei, agora eu só vou pegar aqui o red e vou colocar nesse primeiro. Vou colocar aqui o blue e vou colocar aqui o gray. Vou apagar essa imagem, vou apagar essa imagem, vou apagar essa imagem. Vou copiar aqui o all section dela. E aqui eu vou colocar all section, all section, all section. E aqui, pessoal, basicamente essa aqui é a moto vermelha, essa aqui é a moto cinza e essa aqui é a moto azul e essa aqui é a moto cinza. Eu vou colocar aqui mulher, aqui eu vou colocar cachorro,
E aqui eu vou colocar homem. Vou deixar centralizado aqui só mesmo para ficar bonitinho. Vem em layout. E agora eu quero substituir essas imagens. Então eu vou chegar aqui, vou colocar uma imagem do lado aqui. Vou selecionar as imagens do garoto. Vou vir avançado, colocar em máscara e deixar uma máscara redonda. E vou duplicar essa imagem dele 2 vezes. Aqui eu vou selecionar a imagem da mulher e a imagem do cachorro. Deixa eu modificar aqui rapidinho o tamanho da imagem desse cidadão. Aí agora eu só vou copiar os atributos que eu já adicionei aqui nesse vermelho, que basicamente foi atributos red para esse cidadão aqui. Para o da moça eu vou colocar o atributo blue e para o do cachorro eu vou colocar o atributo gray. Aí agora eu posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui. Vou vir aqui no código para poder definir qual que eu quero. Eu vou deixar aqui como o red para aparecer primeiro e vou atualizar e a gente vai ver como é que vai funcionar. Agora você pode ver que ele já está funcionando da mesma forma que estava funcionando com as motos. Só que como é que a gente vai fazer para poder adicionar o efeito de gray, de escala, de ficar cinza, de esmaecer e também de ele se manter dessa forma quando você clicar. Você vai voltar aqui, vai clicar na imagem, logicamente primeiro você vai colocar aqui um selector cursor pointer para ele poder aparecer. Então você vai repetir isso aqui para todos os... E você vai copiar isso aqui e colocar em todas as imagens, da mesma forma que você tinha feito com os ícones. E agora você vai puxar um novo HTML, vai jogar aqui para qualquer lugar da página e vai colocar esse outro código que eu também vou deixar na descrição. Você vai deixar vir aqui em avançado e vai colar esse outro código que eu também vou deixar aqui na descrição. E aí por último você vai vir em cada uma das imagens e vai adicionar elemento. Vou colocar aqui como elemento, elemento e elemento. Pronto, ele já está funcionando aqui, mas agora a gente precisa vir aqui no HTML de baixo, renomear esse red aqui como nada e adicionar um novo container aqui embaixo, vazio, vir avançado e colocar aqui all section e aqui como nada. Por quê? Aqui a gente está dizendo para ele que a gente quer que fique ativo a seção escrito nada. E essa seção aqui que está escrita, esse container, que está nada, não tem nada. Então ele vai ficar invisível, a gente não vai ver nada. Vamos aqui agora só selecionar esses containers e colocar um efeito de movimento de fade in. Vou adicionar aqui também um efeito de movimento de fade in e repetir esse processo para todos. O último, fade in. Vamos dar um atualizar e olha só, já está da forma que a gente quer. Você clica no nome dela e aparece mulher e a descrição, o nome dele também e o nome do cachorro também. Então, recapitulando, você vai no seu container principal, vai em avançado, em CSS e aqui você vai digitar, colar esse código, mas você vai definir, ao invés de red, blue e gray, quais são todos os elementos que você quer que sejam ativados e inativados. Então, se você tiver 4 botões e 4 seções, você vai colocar aqui os 4 que você quer que ative. Você vai vir no botão específico, ou imagem ou ícone, vai lá em atributos e vai digitar data show, né? Vai colar isso daqui, só que ao invés de red, você vai digitar o que você quer. Seção 1, seção 2, oferta, camisa, você vai digitar aqui, colar aqui esse atributo e vai repetir o processo para cada uma das imagens. Você vai jogar um HTML para cá e você vai colar esse código aqui, lembrando que a seção que você quer que esteja aparecendo, você vai botar aqui no lugar desse nada. Então, se você quer que mostre de primeira a cor de uma camisa, uma vermelha, você vai colocar aqui o ID dessa camisa vermelha. Se você não quiser que mostre nada, como eu fiz aqui, você vai jogar qualquer elemento vazio, vai nomear o ID dele como nada e vai colocar aqui. Né? Então agora você vai atrás do ID você vai selecionar o elemento que você quer ocultar, você vai avançado, você vai em DCSS e vai colocar os nomes que você colocou na seção e você vai digitar all section. E só em fazer isso ele já vai estar funcionando. Mas por fim, se você quiser fazer esse efeito de esmaecer, como os da fotos aqui, você vai ter que clicar em cada um desses elementos, adicionar a função elemento, você vai jogar mais um HTML e dentro desse HTML você vai colar esse código, vai vir avançado, vai vir CSS personalizado e vai colar esse outro código aqui. Beleza? E lembrando, para ficar aparecendo o botão, você sempre vai ter que vir no elemento, digitar CSS personalizado e colocar Selector Cursor Pointer, porque aí ele vai aparecer o botão. Isso não é necessário caso você esteja utilizando realmente um botão. Tranquilo?
Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Eu tentei explicar da melhor forma possível e mostrar para vocês que não é somente selecionar uma camisa ou você fazer só uma sessão. As possibilidades são infinitas. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vão sair. Compartilha com algum amigo que pode estar precisando. Tranquilo? Até a próxima!